Como você descreveria o que Israel está fazendo em Gaza neste momento? Sim, seu ponto está correto. Isso aconteceu depois de 2 de março, quando cortaram toda a comida e a ajuda humanitária. Bem, não existe justificativa militar para isso. Nesse sentido, se alguém ainda acreditava em alguma das mentiras que Israel estava espalhando sobre, tentar derrotar o Hamas ou esse tipo de coisa, isso foi desmascarado. Quero dizer, não tem como negar. Isso é a instrumentalização da fome que agora atingiu proporções muito dramáticas. As pessoas não estão apenas morrendo de fome, mas os médicos não conseguem trabalhar porque não têm o que comer. Jornalistas não conseguem trabalhar porque não há comida, estão fracos demais. Então não há justificativa militar para isso. Mas esse é o último capítulo do genocídio. É o último capítulo de todos os genocídios. Você pode perguntar aos 3 milhões de indianos que morreram na fome de Bengala em 1943, ou aos armênios, ou aos Herero e Namaka, na Namíbia sob ocupação alemã, ou até mesmo em Srebrenica. Quero dizer, você corta o alimento. É isso que se faz. Na Bósnia, onde cobri Srebrenica, essa era a tática. Então esse é o desfecho natural de todos os projetos genocidas. Mas, nesse ponto, sim, pode-se dizer que há uma justificativa militar para isso. Então, é claro, eles muito cinicamente e sadicamente usam pacotes de comida irrisórios como isca para atrair palestinos famintos e desnutridos para o sul, para colocá-los em campos de concentração cercados. Eles precisam ser avaliados militarmente para poder entrar. Inicialmente, 600 mil, eles estão falando em colocar todos os 2 milhões de pessoas lá dentro. Então eles vão ficar lá apodrecendo até que Israel encontre uma maneira de deportá-los. E claro, o colapso da sociedade civil sempre fez parte do plano. E é por isso que eles sempre atacaram a polícia, destruíram todas as universidades, destruíram a classe intelectual, miraram em jornalistas, miraram em médicos e criaram esse tipo de inferno na Terra. Tudo isso é intencional. Então, sim, neste ponto do projeto genocida, não se pode fazer um argumento militar para esse tipo de medida. Eu diria que depois de 2 de março, os subterfúgios que Israel usava para mascarar seu genocídio foram abandonados. Mas Israel sabe muito bem que não haverá intervenção. Os Estados Unidos continuarão a fornecê-la, acho que cerca de 80% de todas as munições vêm dos Estados Unidos. As ditaduras árabes, com exceção do Iêmen, o Iêmen é o único país que tentou de fato interromper o genocídio. Mas você sabe, a colaboração com a Jordânia, com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes Unidos, você estabelece uma ponte terrestre. Eu estive lá, estive na Jordânia no verão passado, vendo literalmente centenas de caminhões atravessarem a ponte King Hussein em direção a Israel para entregar seus vegetais, suprimentos de consumo e tudo mais que eles não estão recebendo com regularidade por causa da interrupção do transporte marítimo pelos iemenitas. Mas esse é um projeto abraçado pelos próprios regimes árabes. Fora uma intervenção externa, neste momento, a única resposta, eu diria, moral, seria coercitiva, no sentido de enviar navios da marinha turca e de outras marinhas para romper o bloqueio e impor uma zona de exclusão aérea sobre Gaza. Foi isso que aconteceu no norte do Iraque, eu estava lá, cobri isso. Quando o regime iraquiano foi atrás dos curdos, e diante de um potencial genocídio, as forças iraquianas foram empurradas para baixo do paralelo 38 e foi criada uma zona de exclusão aérea. É exatamente isso que deveria ser feito, sei qual, mas não vejo isso acontecendo. Eu não acho que a Turquia vai confrontar Israel. Quero dizer, ela nem está confrontando Israel na Síria, da qual recentemente se tornou uma espécie de patrona. Israel está acumulando cada vez mais terras e controle dos céus, e a Turquia está basicamente abrindo mão disso,
mesmo tendo investido nesse projeto por tanto tempo na Síria. Você mencionou que está escrevendo um novo livro sobre Gaza e que conseguiu entrevistar palestinos no Egito. Se puder, conte um pouco sobre isso. Dê algumas prévias das suas descobertas enquanto conversava com os palestinos. Então eu lancei um livro chamado Um Genocídio Anunciado, que tenta colocar o genocídio em contexto. Lembre-se, passei muitos meses da minha vida em Gaza ao longo de 7 anos. Na verdade, eu morei em Gaza, então é algo que conheço muito bem. Mas este livro é diferente. Estou fazendo ele com um cartunista, Joe Sacco, que escreveu Notas de Rodapé em Gaza e Palestina. E nós entrevistamos palestinos de Gaza que estão exilados no Egito e estamos usando as vozes deles para reconstruir o que aconteceu no local. Não estamos entrevistando nenhum oficial, seja palestino, israelense ou qualquer outro. Isso é de baixo para cima. Fizemos uma matéria para a Harper's Magazine há cerca de 2 décadas chamada Um Diário de Gaza, onde moramos em um campo de refugiados. Khan Yunis, aliás, foi apagada. Não existe mais. Nós vivíamos no campo de refugiados e simplesmente escrevíamos, dia após dia, como era a vida para os palestinos, incluindo, é claro, testemunhar crianças sendo provocadas por soldados israelenses em árabe. Eu ouvi essas palavras em árabe, sabe, que significam vem, vem, e então eles começavam a xingar e coisas assim. As crianças pequenas, estou falando de meninos e meninas de 9 ou 10 anos, pegavam pedras e as jogavam em direção ao jipe blindado. Os israelenses viram que eu estava lá. Os soldados israelenses desceram e atiraram nelas, em alguns casos matando, em outros ferindo. Não esperávamos ver isso. Aconteceu em um dos dias em que estávamos lá. Eu só queria mostrar como era a vida ali, e é isso que estamos fazendo agora, a vida sob o genocídio. Então o primeiro capítulo se chama Primeiro Dia e depois Fuga. E é isso que o Joe está desenhando e eu estou escrevendo, porque não queremos que essas histórias se percam. Todo projeto genocida é sobre apagamento. Não apenas o apagamento de um povo, mas o apagamento de uma cultura. O apagamento de sua história, o apagamento de suas histórias. E isso, sabe, tenho certeza de que vamos perder muito dinheiro com isso. Meu editor, a Simon & Schuster, me disse para nem mesmo escrever uma proposta. Eles não querem ver porque não querem lidar com a controvérsia. Mas acho que nós dois, o Joe passou muito tempo em Gaza, eu passei muito tempo em Gaza, e sentimos que é uma espécie de imperativo moral, que pelo menos as histórias que registramos não se percam na história. Elas são preservadas, arquivadas e publicadas. Tenho quase certeza de que isso não é central para o livro que você está escrevendo. Porque, como você disse, seu interesse maior é capturar o cotidiano de quem vive sob genocídio e limpeza étnica. E o que significa registrar essas experiências nas vozes daqueles que conseguiram escapar delas. Mas eu fiquei curioso. Você chegou a perguntar a eles sobre o que pensam das diferentes facções políticas dentro de Gaza, mais notavelmente o Hamas e a Jihad Islâmica, mas também a Autoridade Palestina, caso seja relevante. Você já perguntou o que eles pensam dessas organizações? Sim, claro. Então é uma mistura. Quero dizer, entrevistamos pessoas que apoiavam o Hamas, entrevistamos pessoas que odiavam o Hamas. Todo mundo odeia a Autoridade Palestina. Isso é meio que, bem, é basicamente uma força policial colonial, na verdade. É isso que é, completamente corrupta. E quero dizer, você tem facções armadas da Autoridade Palestina se juntando aos israelenses em ataques contra Jenin, quero dizer, contra a resistência em Jenin. Então sim, a Autoridade Palestina está completamente desacreditada. Há muita raiva em relação ao Hamas. O Hamas é muito... Eu conheci um dos cofundadores do Hamas, o Dr. Abdulaziz Rantizi, muito bem. E depois que ele foi assassinado junto com o filho em um carro, eu conheci seu sucessor, Nizar Ryan, que depois foi assassinado por Israel em sua casa junto com toda a sua família. Estive nas casas deles e os conhecia. Vejo isso como um movimento de libertação nacional,
mas enraizado em uma perspectiva islâmica fundamentalista, do tipo Irmandade Muçulmana. Um grande número de palestinos é secular e, por natureza, ou pelo menos não são fundamentalistas. Por causa disso, o Hamas tendia a se agrupar em torno das mesquitas. Era insular. E acho que havia um desconforto claro pelo fato Hams Wendy Kirs de Túnez, em que a população era massacrada na esfície. Isso foi algo que surgiu. Mas sim, entrevistamos pessoas que provavelmente eram membros do Hamas ou familiares deles. Eles não disseram isso abertamente, mas tenho quase certeza de que tinham fortes ligações com o Hamas. E também entrevistamos pessoas que simplesmente odiavam o Hamas. Então, é uma mistura, o que é bom porque tudo isso vai para o livro. Nós não escrevemos propaganda. Somos jornalistas. Escrevemos o que ouvimos e escrevemos o que vemos. E sim, existe um segmento legítimo, um segmento bastante significativo da população palestina em Gaza, que está bastante irritado com o Hamas. Pelo menos pelo Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Tishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.